noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa espírita temporária, porque a Feira do Livro Espírita, ela funciona como um centro espírita em praça pública, um centro espírita aberto, né? Então, aqui nós temos o ambiente da casa espírita, com literatura, com o acolhimento, o atendimento fraterno, aquilo que nós podemos oferecer na casa. E com o objetivo principal de divulgação da doutrina espírita, que é o objetivo das casas espíritas. Com o objetivo também de consolar, de confortar, de esclarecer e de instruir, que é o objetivo de todas as casas espíritas. Então, neste momento, neste dia, nós recebemos a Casa Espírita, o Centro Espírita Deus e Caridade. A comissão organizadora da Feira do Livro, em conjunto com o Conselho Espírita Municipal e a Aliança Municipal Espírita, foi decidido que nós faríamos esse ano uma homenagem aos autores, aos principais autores, né, da doutrina espírita e suas obras. Então tivemos ontem a palestra sobre Allan Kardec com o grupo das Samaritanas, com a Suzy do grupo das Samaritanas, e hoje temos a casa, o Centro Deus e Caridade, representado aqui pelo Zé Lauro, que vai falar para nós sobre Chico Xavier e sua vida e sua obra. Quando a gente pensou nesse tema, nós pensamos assim, mas às vezes a gente já conhece tudo, né? São, por exemplo, Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco. E ontem nós vimos na palestra da Suzy que nós não conhecemos tudo, né? Que por mais que a gente conheça de Allan Kardec, sempre tem algo a aprender mais. E por mais que a gente conheça da vida missionária de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco e outros autores que nós vamos apresentar no decorrer da semana, sempre temos muito que aprender com eles, porque é graças ao trabalho deles que nós temos esse ambiente de paz, de fraternidade, de acolhimento aqui, que nós temos o livro espírita para levar o consolo, o conforto e o esclarecimento àqueles que buscam. É graças a esses missionários, esses benfeitores, esses trabalhadores dedicados que nós temos as casas espíritas de portas abertas, atendendo-nos nas nossas necessidades e oferecendo para nós a oportunidade de trabalhar no serviço do bem. Então damos as boas-vindas a todos, agradecemos a presença de todos e vamos chamar a Mara, do Deus e Caridade, para falar alguma coisa sobre a casa, e depois o José Luiz vai fazer a prece de abertura e em seguida o José Lauro vai trazer a palestra para nós. Boa noite a todos, é uma alegria para a gente recebê-los aqui na noite de hoje. E representando a nossa querida Casa Deus e Caridade, eu gostaria de comentar com vocês a nossa agenda de trabalhos na casa. Nós estamos na Rua da Saudade, no número 95, e fazemos reuniões públicas às terças-feiras, das 20 às 21 horas, quartas-feiras, das 14 às 15 horas, no domingo, das 17 às 18, aos sábados, das 17 às 18, a evangelização infantil. Às quartas-feiras, fazemos o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, às quartas-feiras, a partir das 19h30. E às quintas-feiras, das 19h45 às 21h15, o estudo da mediunidade. Nós mantemos um trabalho social, que é o albergue Deus e Caridade, onde damos assistência aos albergados, e mantemos também uma livraria espírita, que está situado na Rua Rio de Janeiro, 336. Então essa é a nossa agenda e a casa vai estar sempre aberta, esperando por vocês lá. Vão nos fazer uma visita, tá bom? Vocês serão recebidos com todo o carinho que existe naquela casa. Uma casa pequena, mas uma casa muito acolhedora. Eu sou privilegiada por fazer parte dessa casa que a gente ama tanto. Eu vou chamar então agora o nosso irmão José Luiz Loyola, que vai fazer a prece inicial para a gente iniciar então os trabalhos da noite de hoje. Obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Vou
convidar então todos para se recolherem, se possível fechar nossos olhos, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, aprendendo um pouco mais sobre as palavras de Jesus que inspiram a nossa vida. Agradecer por mais um ano com esse livro espírita, com a Feira do Livro Espírita. Que essa feira, através de um livro que a gente possa adquirir, que possamos alimentar ainda mais a nossa fé no Espiritismo, que nós possamos ler e informar ainda mais para fortalecer a nossa fé, que os nossos irmãos que ainda não conhecem ou que estão começando, que foi oferecida a doutrina espírita para eles, que eles também sintam o plantar dessa semente nos seus corações, para que no futuro eles possam ser também trabalhadores de uma casa espírita, da obra de Jesus. Vamos pedir aqui que a vibração que se faz presente nesse recinto possa chegar até os nossos irmãos mais necessitados, que se encontram em hospitais, em favelas, em abrigos, em manicômios. Que tudo que vamos receber aqui na noite de hoje, a presença, a visita fraternal dos mensageiros de Jesus, também possa chegar até os nossos irmãos que não puderam chegar até aqui na noite de hoje, ou que por uma razão ou por outra não puderam mesmo estar aqui. Agradecemos por todas as informações e as benesses que a doutrina nos proporciona, e que assim, ao passar mais um ano, nós possamos alcançar mais um degrau na nossa escala evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. Então agora com a palavra, nosso irmão que vai fazer a palestra de hoje, o Zé Laudo. Boa noite a todos. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Me incumbiram de fazer aqui um breve resumo da biografia de Chico Xavier. Falar sobre o Chico é de muita responsabilidade, é um dos maiores homens do Brasil de todos os tempos, em que foi eleito realmente o maior dos brasileiros em 2012. Mas, fazendo uma ligeira retrospectiva a respeito da vida do Chico Xavier. Chico Xavier, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, cidadezinha próxima a Belo Horizonte. E ele já, bem criança ainda, já revelou seus dons de mediunidade, e com isso sofreu demais, principalmente que ele estava no meio de uma família muito humilde, muito pobre mesmo, e também não nasceu no meio espírita, ele era católico, família católica, e por isso mesmo ele foi muito penalizado durante toda a sua infância, por que não dizer também durante toda a sua vida, porque todos que são famosos chegam a galgar os mais altos degraus da sociedade, sempre tem os prós, mas tem os contras também. E assim é bom, porque eu costumo dizer que é pelo atrito que o mundo evolui. Assim nós temos uma grande evolução exatamente por causa dos prós e contras. Mas Pedro Leopoldo, em abril, recebe o Chico Xavier, que na realidade ele não nasceu com esse nome, ele nasceu com o nome de Francisco de Paula Cândido. Depois, mais tarde, é que ele veio receber, ele mudou o seu nome, adotou o nome de Francisco Cândido Xavier. Isso foi oficializado somente em 1966. Mas a sua infância
foi muito conturbada. Logo aos 5 anos ele perdeu a mãe. E foi criado, todos os irmãos, né, foram doados, inclusive a mãe, quando percebeu que ia realmente partir, já combinou com o seu marido, né, o pai do Chico, para que doasse todos os 9 filhos, distribuísse os filhos quando ela morresse. E aí o próprio Chico falou: mãe, mas por que isso? Se você não gosta de nós, vai doar nós por quê? Aí ela se desculpou, né, dizendo que ela ia se retirar um pouco, ia dormir um pouco. E muitos poderiam dizer, inclusive, que ela morreu. Mas não era para ele acreditar que ela ia voltar. Ela ia simplesmente afastar um pouco, depois ia voltar. Mas acontece que a João de Deus, Maria João de Deus, morre e os filhos são doados. E ele foi ser criado com a madrinha Rita de Cássia. E essa madrinha era realmente uma verdadeira madrasta, né? Era ruim. Essa era ruim até debaixo d'água, como diz no linguajar popular. Inclusive ela enfiava garfo na barriga dele, né? Dava umas garfadas na barriga do Chico, porque ele tinha essa mania de ver e falar com os invisíveis. Já com 4 anos ele já manifestou essa faculdade de falar com os invisíveis. E depois que ele foi ser criado pela madrinha, ela não gostava disso e castigava intensamente o Chico por causa desses atrevimentos. Inclusive fazia com que ele tinha sérias penitências, rezar 1000 Ave Marias, 2000 Pai Nosso e assim por diante, né? Como para expulsar o demônio que estava ali nele, porque isso era tido coisa do demônio, e outras tantas barbaridades a mais. Até então ele sofreu demais, sempre pensava na mãe, e ele de vez em quando ia para o quintal da sua casa e lá ele conversava com a mãe dele. Ele sempre reclamava: mãe, dá um jeito em mim, facilita a minha vida um pouco, né, que está difícil assim. E ela pedia paciência: não, vai aparecer alguém que vai te ajudar, vai aparecer aí uma pessoa que vai te ajudar muito, você pode ficar sossegado que vai. E realmente, algum tempo depois, o pai, que é o João Cândido, casou com Cidália. E a Cidália já reuniu novamente todos os irmãos do Chico, né, junto. Foi uma imposição dela e tratava muito bem o Chico. E ela tinha mais ou menos o mesmo jeito, o mesmo carinho com o Chico, como a mãe do Chico tinha com ele. E assim foi. Ele sempre fazendo as suas visões, dentro das suas visões, e sendo criticado demais por isso. Inclusive, enquanto a madrasta cuidava dele, a madrasta foi uma benzedeira, porque ela tinha também um filho que adquiriu uma ferida na perna, e a benzedeira disse que uma criança tinha que lamber a ferida porque assim sarava. E ela obrigou o Chico a lamber a ferida do seu filho, que era primo do Chico. E o Chico reclamava um pouco, mas a mãe dele fala: não, faça isso que tudo vai dar certo. E realmente ele lambeu a ferida e a ferida também sarou. E o Chico continuou sempre, não abandonou as suas faculdades, sempre procurando dedicar mais ainda com a filha. E sempre fazendo as profecias também, que não era só
assim vivia fazendo os dons da mediunidade, psicografia, falando as coisas e curando as pessoas, não. Mas ele também fazia suas profecias. Depois, daqui a pouco, nós vamos ver alguma coisa a respeito dessas profecias, que é um outro lado que muitas vezes a imprensa não divulga, esse lado da mediunidade do Chico Xavier, que ele é comparado a grandes profetas da humanidade, como foi o Moisés e outros, né? Então nós temos também nele essa figura do grande profeta. Mas ele não dedicou sua vida puramente em Pedro Leopoldo, conforme todos sabemos. Em 1959 ele muda para Uberaba, onde ele realmente se destacou nacionalmente como médium espírita, e não só nacionalmente, mas também mundialmente conhecido. Nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo ele ficou conhecido. Inclusive, ele chegou a ser indicado em 1981, indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E no ano 2000, ele foi indicado em Minas Gerais como sendo o maior dos mineiros, o mineiro mais ilustre do século, juntamente com outros mineiros ilustres, como foi o Juscelino Kubitschek, Santos Dumont e outros. Mas ele foi tido, votado, né, foi feita uma pesquisa, e ele foi tido como o mineiro do século. E ele sempre dedicando ao conforto das pessoas. Ele publicou, psicografou 468 livros. Todos esses livros, com mais de 50 milhões de exemplares, foram todos doados para instituições de caridade no Brasil inteiro. Ele também psicografou mais de 10 mil cartas, sempre consolando as famílias, mães, parentes, amigos. Sempre dedicou sua vida ao bem. Sempre esteve dedicado com humildade e pronto a fazer a caridade para todos. Em 1931, morre a sua nova mãe, que era Cidália, mas em compensação veio outro mestre para ajudar, que foi o Emmanuel. Então a Cidália morre, que ela compreendia muito bem todas essas faculdades do Chico, incentivava, dava todo o apoio, e ela mesma falou que ela ia embora também, mas viria outro para ajudar ele. E realmente veio o Emmanuel, que no começo ele teve assim, uma certa dificuldade em entender, falar, quem que é esse aí? Quem que é esse sujeito que está aí me acompanhando, né? Aí o Emmanuel começa a obra do Chico Xavier com as psicografias, sendo o primeiro livro psicografado Parnaso, né? Parnaso Além do Túmulo. Essa foi a primeira obra do Chico. E depois disso vieram muitas outras. Mas não foi apenas na psicografia que o Chico se destacou. Muitas vezes nós lembramos do Chico como sendo esse grande médium que psicografa e faz grandes manifestações aí que todos conhecem. Mas o Chico também tem um outro lado, que é a da profecia. Hoje em dia, no começo desse novo século, ano 2000, começou aquele comentário de que o mundo acabaria em 2000. E ele disse que não era em 2000. E existe também o calendário maia, que dizia que o mundo terminaria em 2012. Os maias eram povos estudiosos de astronomia e eles conheciam muito bem o mapa celeste e os fenômenos celestes. Estudaram muito bem, sabia
dessa revolução dos astros da Terra, do movimento da Terra, do movimento do sistema solar todo em torno da galáxia, que é um trajeto de 28 mil anos. Isso hoje, inclusive, comprovado pela ciência e pela astronomia. Mas o Chico disse que não seria nem 2000, nem 2012, mas a grande transformação estaria para vir agora em 2019. Não seria propriamente o fim da Terra, mas seria uma grande transformação. E a Terra teria duas opções. Os habitantes da Terra teriam duas opções: ou partir para a ignorância total, seria a destruição, que hoje nós temos aí armas, ogivas nucleares, capazes de destruir a Terra 7 vezes, não só uma vez, mas 7 vezes. E a outra opção seria do entendimento entre os povos. Talvez aí uma grande revolução, uma guerra mundial, talvez, mas sem a destruição da Terra, sem essa ignorância total. E aí viria um período de paz no mundo, mas isso após o 2019. E para isto, nós fizemos aqui uma compilação de parte de um filme que o pessoal já deve ter conhecimento, que é Data Limite. Esse Data Limite foi organizado, dirigido por repórteres, e tem aí o depoimento de várias personalidades ilustres, como por exemplo o general Alberto do Exército, e que é um ufólogo que traz aí as mensagens também de pesquisas de extraterrestres, a presença deles aqui na Terra. Do general Uchoa também, que é da aeronáutica, que é ufólogo também, e fez as suas revelações da presença de seres extraterrestres, que é uma realidade, não é uma fantasia. E vários outros repórteres, como por exemplo, nós temos aí o Geraldo Lemos também, que é orador e escritor espírita, que muitos conhecem. Saulo Gomes também, que faz parte desse filme. Então tem um relato bastante amplo a respeito dessas profecias que o Chico fez e que a gente vai passar aqui agora, que é um outro lado da mediunidade do Chico, que nós normalmente vemos o Chico, conforme eu disse, pelo lado da psicografia, esse lado de homem bom, simplesmente, mas ele também tem as suas revelações como profeta e equiparado aos grandes profetas da humanidade. Então nós agora vamos, vocês me dão licença, nós vamos fazer aqui a projeção. Fiz aqui uma condensação do Data Limite para que não ficasse muito cansativo, e podemos então rodar essa obra, que também é baseada tudo na mediunidade do Chico Xavier. One small step for man, one giant leap for mankind. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite?
programa de auditório de maior audiência da história da televisão brasileira, o Pinga Fogo, também foi o palco de uma das mais extraordinárias manifestações de mediunidade. O programa Pinga Fogo foi na história do espiritismo, sem dúvida nenhuma, o divisor. No centro da curiosidade pública, entre jornalistas e a grande audiência, estava o mineiro Francisco de Paula Cândido Xavier. Por causa da mediunidade ímpar, a sua bondade atraía pessoas de todos os credos e mesmo aquelas que não tinham nenhuma religião. Nascido na cidade de Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, Chico Xavier ficou mundialmente conhecido. Era uma personalidade singular. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Homem de coração e alma aconchegantes, grande filósofo e divulgador da doutrina espírita, Chico manifestava por sua mediunidade dons espirituais e habilidades paranormais à altura dos grandes mestres que passaram pelo planeta Terra. Esse não era um homem comum, não era um ser humano ordinário, normal, comum, era uma pessoa extraordinária que tinha uma conexão muito forte com o que tem de mais firme da espiritualidade. Chico Xavier é um dos maiores escritores brasileiros da história. Psicografou 468 livros e, embora tenha vendido mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo, sempre cedeu os direitos autorais para instituições de caridade. Pela bênção de amor. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, sem nunca ter cobrado um único centavo do destinatário. Chico Xavier foi um médium de uma capacidade de captação, de um leque absolutamente aberto para todas as possíveis origens das mensagens. Ele foi um dos maiores sensitivos que a humanidade tem notícia. Eu enviava para ele algumas cartas que não assinava o nome, imaginando que ele seria uma pessoa muito ocupada, né? E para surpresa minha, quando minha tia-avó foi me apresentar a ele me chamou pelo nome. Disse o meu nome, Geraldinho, e falou comigo que ele não entendia duas coisas. Que eu mandava cartas para ele, que faziam muito bem a ele, e, no entanto, eu não as assinava e não deixava o remetente para ele poder me responder. E eu fiquei totalmente surpreso com a reação dele, porque nem mesmo a minha família sabia que eu escrevia para Chico, né? A força de sua mediunidade era inquestionável. Mas poderia Chico Xavier, em sua época, ter conhecimento antecipado de fatos futuros? Chico Xavier tinha capacidade de captar mensagens extraterrestres. Mensagens vindas de fora do planeta Terra. O Chico Xavier, na linguagem espírita, é um dos maiores médiuns do mundo, né, que deixou uma obra fantástica, mas ele era um tremendo sensitivo dentro da terminologia científica. E Chico Xavier tinha não só essa capacidade de captação, mas ele próprio, como pessoa, uma profunda e amplíssima capacidade de análise dos dados captados. E mais ainda, mais profunda ainda, de sintetizar essa análise com conclusões próprias. Ele teria essa capacidade, que aliás dizem os cientistas que todos nós, eu, você, todos nós temos em estado latente essas capacidades que a parapsicologia indica, que são a telepatia, a clarividência, psicocinésia, que é a ação da mente sobre a matéria, e a pré-cognição. Quer dizer, o conhecimento do futuro é uma ciência hoje estudada nas universidades, na faculdade de parapsicologia do mundo inteiro, onde elas existem. Como Chico Xavier, esse homenzinho, como muitos dizem, esse homenzinho feio, de olho esbugalhado, lá de
de Uberaba está querendo falar disso tudo. Quem é Chico Xavier para falar isso? Chico, silenciosa, humildemente ouvia as críticas, lia as críticas, severas críticas, tristes comentários sobre ele e continuou a sua vida. Vida esta que fora muitas vezes marcada pela incredulidade do público nos fatos inimagináveis que previu de forma extraordinária. Sobretudo no programa Pinga Fogo de 1971. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. As perguntas que faço a Chico Xavier: qual o destino dos transplantados no Brasil? Depois de Barnal, o primeiro transplantado por Zerbini no Brasil foi João Boiadeiro, um homem que tinha este apelido. Chico responde, fala do destino deles e diz: o Dr. Bezerra de Menezes me diz aqui que o problema da rejeição será assunto para muitos anos para a medicina resolver. Dr. Bezerra de Menezes sugere que os homens estudem equipamentos plásticos capazes de substituir coração lesado até que definitivamente evitem o problema rejeição. O mundo acabou de ver há poucos meses a revelação na França de cientistas que aplicaram num ser humano o primeiro coração de plástico no mundo. Ele, inclusive, fez a previsão que o Brasil descobriria as maiores reservas de petróleo no fundo do mar. E eu confesso a vocês que eu fiquei absolutamente descrente do que ele estava me dizendo, achando que ele estava muito ufanista. E ele foi muito enfático dizendo que a Petrobras se tornaria uma das principais empresas produtoras de petróleo do mundo, que o Brasil iria ser um celeiro energético, não só um celeiro alimentício, mas também um celeiro energético para o mundo. Então é muito provável, muito mesmo, que ele tenha captado tipos de mensagens, como abordamos agora, inclusive de forças da natureza, tirado suas conclusões que havia muito petróleo na costa brasileira. Está aí agora esse pré-sal a nos mostrar isso, né? E outras previsões que ele fez, outras previsões. O Chico sempre teve uma antecipação do futuro, que é uma faculdade inerente às grandes almas, né? A faculdade de presciência. A gente atesta isso com naturalidade. Então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. O Chico prevê, justificando, procurando aconselhar que as pessoas entendessem que os bilhões de dólares aplicados para a conquista do espaço não eram um desperdício, como se dizia, mas sim uma necessidade premente para que a humanidade viesse dispor disto. Nesse momento que nós conversamos aqui, há pelo menos umas 600 máquinas do ser humano espalhadas por alguns lugares do sistema solar, seja na superfície da Lua ou ao redor da Lua, seja na superfície ou ao redor de Marte, seja tirando fotografia dos anéis de Saturno, dos satélites de Júpiter, dos asteroides, enfim. Quando o homem vai para a Lua, e toda a derivação disso é que faz com que nós tenhamos hoje em dia a internet muito mais fácil, a comunicação muito mais rápida, a televisão a cabo, mas não no cabo mais, a televisão a satélite. Tudo isso é uma derivação desse grande passo que foi dado. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Só 40 anos depois,
um cientista da NASA, trouxe a público a versão oficial da NASA que a sonda X, ao perfurar determinada região da Lua, encontrou naquela cratera 4 bilhões de litros de água. E termina então o cientista da NASA, em nome de toda a sua equipe, com a equipe presente, dando essa informação oficial ao mundo. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. Então, ele fala dos elementos que formam, que dão condição de se formar a vida, que serão encontrados na Lua. E com isto, a criação das chamadas dos laboratórios, que serão os laboratórios de vidro. Mas antes disso, ele descreve nitidamente o que estamos esperando já a notícia, e acho que não vai demorar muito, pelo que se vê nas entrelinhas de muitos comunicados da NASA mais recentemente. Foi assinado o Tratado da Lua. E nesse Tratado da Lua, o homem estabeleceu de que a Lua não seria utilizada para fins que não fossem pacíficos. A Lua deverá servir de um reservatório para talvez a vida humana, ou para darmos saltos mais avançados na direção de outros planetas, de outras galáxias do infinito. Hoje a gente vê, naquela época a gente talvez não prestasse atenção, porque era uma coisa fora da época, fora da ocasião. Mas que hoje, vendo as conquistas da ciência, vendo o avanço da própria civilização, a gente olha para trás e se surpreende. Tudo isso está contido em conversas, palavras, escritos ou revelações de Chico Xavier. Que homem era esse que estava aqui ao nosso lado e que talvez nós não tivéssemos noção da sua evolução, da sua presença espiritual tão avançada para o que nós ainda não conhecíamos, né? A precisão dos acontecimentos futuros, antecipados por Chico Xavier, demonstraram de forma inegável a força de sua paranormalidade. Mas fora nas madrugadas em Uberaba, no convívio com amigos mais próximos, que sua mediunidade traria informações extraordinárias sobre o destino da humanidade. A partir do momento que passei a conviver na intimidade da sua casa de Uberaba, nós conversávamos muito à madrugada, porque o Chico era uma pessoa que gostava demais de conversar, de contar casos. E numa dessas madrugadas, em 1986, eu questionei sobre aquele livro que ele recebeu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a partir daí a gente desenvolveu essa conversa que começou daí. E ele então me pediu para recordar um trecho do livro A Caminho da Luz, de autoria do benfeitor dele, Emmanuel, em que o Emmanuel dizia que para o final do século XX estava prevista uma reunião das potências angélicas do sistema solar inteiro nas cercanias da Terra. Essa reunião que Emmanuel previu em 1938, na verdade ela já aconteceu. Ela aconteceu no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Este é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Se ele soubesse todas as consequências daquela frase e de tudo que resultaria daquele processo, eu creio que ele teria ficado muito mais orgulhoso da criação dessa frase que ele cunhou tão brilhantemente. Para Chico, por ocasião da chegada do homem à Lua em julho de 1969, acontecera uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço moral da sociedade terrena.
E segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário, tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes. Havia a questão nuclear, né, a questão das armas de destruição em massa, que era um grande perigo. E tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, do respeito mútuo entre as nações. E a partir de então foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, portanto prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. As potências celestes teriam decidido conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. E então Chico passou a falar sobre as duas possibilidades que nós teríamos, porque esse prazo, ele chamou esse prazo da última hora, quer dizer, a última chance da humanidade progredir em paz. E nós teríamos dois caminhos a seguir: o caminho do bem, o caminho do respeito mútuo entre as nações. As nações mais poderosas e mais responsáveis da Terra se resguardassem de uma guerra nuclear. Se assim conviver até a data limite, a humanidade estaria pronta para entrar numa nova era de sua existência. E feitos magníficos seriam verificados por toda a parte. Nós entraríamos mais rapidamente num processo de regeneração planetária a partir de julho de 2019, se e somente se as nações se suportassem umas às outras sem se lançarem uma guerra de extermínio, que teria consequências devastadoras. Agora, eu então fiz a questão do advogado do diabo, né? Que eu perguntei assim, e se acontecer a guerra, o que vai acontecer? Aí ele me falou, olha, se a humanidade escolher a pior hipótese, aí o homem começaria a guerra nuclear, mas quem iria pôr termo à guerra nuclear seria a própria Terra, exausta dos desmandos humanos, da exploração humana dos seus recursos naturais, da devastação da natureza. A própria Terra responderia com terremotos e vulcões devastadores, trazendo consequências inimagináveis, especialmente para o hemisfério norte do planeta, e que neste caso acabaria por ficar inabitável. Se a humanidade aprendeu a lição, não haverá guerra mundial. Continuaremos com esses conflitos localizados que pululam pelo planeta todo, mas o envolvimento mundial num conflito que realmente possa ser classificado dessa forma, que seria uma hecatombe inaceitável, insuportável, e não chegaremos a ela. Sim, a humanidade hoje em dia, apesar da evolução de todas as coisas, ela se encontra num ponto um pouco mais complexo, porque existe muito mais gente com muito maior capacidade de ter um efeito negativo sobre a sociedade. Nós somos capazes dessas atrocidades, desses atos belicosos. Porque nós ainda somos muito belicosos. O homem ainda quer se defender daquilo que ele não conhece, ele quer se defender agredindo. Nós temos hoje 6 a 7 mil ogivas nucleares admitidas pelas diferentes potências do clube atômico. A probabilidade
de acontecer uma terceira guerra mundial me parece, no presente momento, um tanto incerta. Porque o mundo não ganharia muito, particularmente considerando que as armas que existem hoje em dia são muito mais letais e destrutivas. Então, eu não quero acreditar que alguém vai ter a coragem de apertar o botão, sabendo que, à medida que ele explode o alheio, ele também pode ser explodido. Porque uma guerra, nas atuais circunstâncias, teria resultados calamitosos e totalmente destrutivos, sem permitir que houvesse um vencedor. Para, pensa, reflete e ama. Aí o homem dará as mãos, as armas serão esquecidas. O mundo caminhará num outro sentido. E se a gente conseguisse vencer esse prazo dos 50 anos, sem guerra, que nenhum de nós poderia prever os avanços que se dariam a partir de julho de 2019. Avanços no campo da ciência, da medicina, do bem-estar público e social, né? E, inclusive com o estabelecimento de contato com outras humanidades residentes em outros planetas, que trariam recursos e conhecimentos muito além dos que hoje conhecemos. Então, que seria, a Terra entraria num rol de progresso, num ciclo de progresso inimaginável. Na visão de Chico Xavier, se os países conseguirem evitar uma guerra nuclear até a data limite e alcançar a paz nas relações internacionais, a humanidade estaria finalmente pronta para integrar a comunidade planetária e entrar em contato com outras civilizações do universo. Para Paul Hellyer, ex-ministro de Defesa do Canadá, a realidade destas civilizações e o seu contato com a humanidade estão intimamente ligados à preocupação com a questão nuclear no planeta Terra. The nuclear weapon question is uppermost in the minds of our visitors. The frequency of visits went way up right after we had exploded the first atomic weapon. E isso teve um momento de grande preocupação para eles quando nós conseguimos finalmente tocar na energia que gira o universo, que é a energia nuclear. Quando nós tivemos finalmente acesso à energia nuclear, que é a energia que move o universo, a energia liberada numa explosão atômica que hoje é de fusão nuclear e não mais de fissão nuclear, é a mesma energia que faz com que o Sol ou qualquer outra estrela funcione. Isso causou preocupação, porque os nossos grandes passos, enquanto espécie, são observados por esses irmãos maiores, por esses irmãos mais velhos. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. Então, se a gente chegar em 2019 em paz, que é o grande objetivo, né, de todos nós, vencer esse período com tranquilidade, com respeito mútuo entre as nações, entre as famílias, quebrando as barreiras de preconceito, os muros da separatividade, né? Eu acredito que nós vamos então entrar numa era de profundas transformações e, como Chico me disse, essas transformações trariam
conhecimentos trariam vantagens inimagináveis à própria organização social humana. E dentre essas vantagens, viria o contato com civilizações mais avançadas do que a Terra, residentes em outros orbes planetários. O Chico nos dizia, por exemplo, que eles acompanhavam a evolução da Terra, mas sempre discretamente, sem interferir diretamente, mas que eles eram muito preocupados com o arsenal nuclear de destruição em massa que nós carregamos. E que, se chamados à responsabilidade, que eles interviriam sim no caso de uma guerra nuclear, né? Para não deixar que o homem acabasse com o planeta. I think we're on probation. And they have been watching us very carefully for decades and will continue to do so. Agora, no campo assim do intercâmbio, se a gente vencer 2019 em paz, certamente eles teriam autorização do Cristo para se apresentar abertamente às nossas populações, trazendo novos conhecimentos, trazendo novas ideias e impulsionando ainda mais o desenvolvimento da Terra nesse novo mundo de regeneração. Chico somente falaria o que está dentro dos planos divinos, e pela sua longa experiência de uma mediunidade ímpar, ele só nos traria uma revelação que merecesse credibilidade e que pudesse ser confirmada a posteriori. De acordo com a data limite prevista por Chico Xavier, a humanidade estaria realmente à beira deste evento singular que transformaria completamente a realidade em que vivemos. Nós deveremos passar por um processo em que tenhamos a oportunidade de nos rearranjarmos, zerarmos as nossas diferenças ou deixarmos as nossas diferenças enquanto nações de lado para falarmos um mesmo idioma, pelo menos entre aquelas nações minimamente civilizadas. Porque não dá para esperar que o mundo inteiro se converta a uma coisa só para poder receber extraterrestres. Até porque tem nações aí que não estão nem aí para os extraterrestres e nunca vão estar nem mesmo se eles aparecerem. Então, uma boa parte do mundo civilizado, eu acredito que vai ter um período para se adaptar a esse processo. As coisas vão acontecer aos poucos, vai haver uma preparação, porque esteja certo você, que o desnível científico é tão grande, é tamanha que o homem teria muita dificuldade em enfrentar de igual para igual um contato desse tipo. Já estamos vivendo esse período de transição. Segundo os benfeitores espirituais, a Terra está evoluindo, porque também evoluem os planetas. Na visão espírita, a Terra é um planeta inferior, porque todos aqueles que habitamos ainda somos espíritos inferiores. Na medida em que desenvolvemos o nosso Cristo interno, os valores intelectos morais que nos exornam a personalidade e a individualidade, vamos mudando de padrão vibratório e o planeta também. Como talvez uma transformação do ser humano a partir do nascimento de novas gerações preparadas para mudar esse mundo. Uma criança hoje de 3 anos sabe coisas em quantidade maior do que uma que nasceu há 10 anos atrás, quando tinha 3 anos, ou nasceu há 20 quando tinha 3 anos. Ou seja, as crianças estão cada vez melhores. Isso pode ser produto de um refino, de uma melhoria da raça humana a partir da delineação de um projeto reencarnatório dirigido. Geneticamente, somos seres paranormais. E nesse processo da evolução, conseguiremos desenvolver a nossa paranormalidade, não apenas para sintonizar psiquicamente com seres de outra dimensão além da Terra, como também em um mundo melhor, em que as possibilidades de comunicação sejam mais factíveis, mantermos até mesmo encontros. A própria parapsicologia está mostrando que você tem condições de mergulhar
numa outra condição de espaço, independente das 3 dimensões, seria uma 4ª dimensão de espaço que lhe exigiria uma nova dimensão de tempo. Porque nós vivemos no espaço quadridimensional. 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Você precisa de comprimento, largura e altura para perceber o objeto. E precisa de um tempo X para você perceber aquele objeto. Então nós vivemos num espaço quadridimensional. Na medida em que você entrar numa 4ª de espaço, o tempo para você já vai ser diferente. Então você já vai entrar num hipertempo em que alguns que já estão nesses estudos já dizem que aí sim você poderá vislumbrar uma viagem daqui a Alfa de Centauro, você poderá ir em 2 a 3 segundos, né? Apesar de soar como pura ficção científica, um encontro da humanidade com civilizações de outros planetas tem sido objeto de estudo de áreas como a ufologia. Para muitos estudiosos do assunto, trata-se de uma realidade inegável. Eu vejo que no primeiro momento vai ser traumático para a sociedade planetária, porque qualquer mudança é traumática. E uma mudança, uma revelação de tal magnitude que eu considero mais importante para nós, nada pode ser mais importante para o ser humano do que se descobrir parte de algo muito maior, que transcende imensamente mais a Terra, que envolve inúmeros planetas com inúmeras civilizações mais avançadas. Isso vai mudar os nossos conceitos sobre absolutamente tudo. E num primeiro momento vão causar um impacto. Esse impacto vai atemorizar muita gente, mas nos momentos seguintes isso vai produzir uma transformação total, brutal, no bom sentido, na nossa vida. Nós vamos passar a ter uma vida cósmica. Isso é inevitável. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Ora, merecemos isso? Estamos preparados para isso? Temos que nos preparar. Nós temos que ser seres humanos de mais qualidade para podermos enfrentar esse momento, viver esse momento com menos trauma e com mais plenitude, e até para poder gozar mais daquilo que vai advir disso. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. A primeira personalidade ligada a um pensamento religioso no mundo que se atreveu, para usar essa entre aspas, numa rede de televisão ao vivo, em afirmar a existência desses seres, a existência de outros mundos habitados. Na visão de Chico Xavier, os avanços tecnológicos que tal encontro traria à humanidade revolucionariam de uma vez por todas um modo de vida na Terra. Pede a transição no ápice irrestrito, aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. Que vai chegar o momento em que nós manteremos um intercâmbio lúcido com os seres de outra dimensão. Então, Chico, durante 75 anos dos seus 92 anos vividos, se dedicou ao amor ao próximo, ao bem, à honestidade para com todos, ao bem de cada um, dedicou o amor ao próximo em prejuízo da sua própria saúde, da sua própria vida, e deixando a nós esta extraordinária lição que é a que eu procuro seguir na minha vida: a humildade acima de tudo. Se o testemunho e o exemplo de integridade, bondade e evolução moral manifestados ao mundo por Chico Xavier inspirar a nossa geração, a conquista da nova era será inevitável. There are hopeful signs. In a world of madness, there are hopeful signs. There is a spirit of cooperation developing.
on a small scale in thousands of places. And what has to be, they're like seeds. They have to be watered, they have to multiply, they have to spread. And if that spirit of cooperation and of giving up ego in favor of wanting to serve fellow mankind and to make a difference and to help make a better planet continues, there is hope. That is really the reason that I believe in miracles, and I think it's going to happen. Vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz. A guerra ou a paz decidirão mais uma vez os rumos da história. Só dependerá do nosso comportamento para que possamos conhecer uma nova realidade. E assim, finalmente, fazer parte da nossa família universal. Está aí mais uma face da mediunidade do nosso grande Chico Xavier, que foi um exemplo de humildade e de disposição para a prática do bem. E foi com esse intuito que ele veio prestigiar no nosso meio, na nossa sociedade, para mais uma vez trazer a esperança, a fé na doutrina, nos ensinamentos do Cristo. Esta é a esperança que o Chico nos traz. E é o exemplo que ele nos deixa, que é o da humildade e o da vontade de servir. No mais, muito obrigado pela paciência e que tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado. Nós nunca pensamos em Chico Xavier como profeta, né? Pensamos no Chico Xavier, assim conhecemos, mas nos mostra hoje mais um aspecto. E nós vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, na mensagem A Missão dos Profetas e os caracteres do verdadeiro profeta. Na Missão dos Profetas, Kardec diz que atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens
e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então Chico Xavier foi o profeta, porque pela sua mediunidade ele descortinou o mundo espiritual para nós. Nesse aspecto, no aspecto do significado da palavra profeta do Evangelho, ele foi o maior profeta que nós tivemos, como o Zé Lauro falou no começo, né? E vamos também nos caracteres do verdadeiro profeta. Só uma frase aqui do Espírito Erasto. Conclui-se que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Então nós vemos que está dentro do que Kardec colocou aqui. E sobre a transição planetária, né, nós adiantamos os 2 livros do Divaldo Franco, que trata a transição planetária e o amanhecer da nova era. Só que como Divaldo é o tema de amanhã, vamos deixar para Mirtes nos falar sobre Divaldo, né? E depois, quem quiser conhecer esses livros, nós temos ali, que Divaldo mostra essa preparação para a transformação da Terra, de acordo com a narrativa de Manuel Filomeno de Miranda. Então, estamos todos convidados para estar aqui amanhã, para conhecer algum aspecto de Divaldo que com certeza não conhecemos, né? Mais alguma coisa desse missionário, desse trabalhador do bem, a quem nós devemos tanto. E encerrando a nossa noite de hoje, encerrando a nossa palestra, a nossa feira também, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esses mensageiros do bem, por nos dar a oportunidade de conhecer a verdade que eles nos revelam à luz do Evangelho de Jesus. Agradecemos, Senhor, o conhecimento, agradecemos a inteligência lúcida que nos faculta entender a nós mesmos, entender o mundo que vivemos e, sobretudo, reconhecer a presença de Deus em nossas vidas, a providência divina nos amparando em todos os momentos. Agradecemos, Senhor, pelo ambiente fraterno, pelas vibrações de paz que nos envolvem, pela convivência amiga nessa feira do livro e também pelo amparo da espiritualidade nesse trabalho que não é nosso. Somos apenas parte desse trabalho que é de Jesus. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos, que abençoe o nosso movimento espírita, as nossas casas, as nossas atividades, os nossos irmãos de ideal, companheiro de trabalho e também aqueles que vão nas nossas casas em busca do consolo e do conforto da doutrina espírita. Que possamos atendê-los nas suas necessidades e que possamos aproveitar a oportunidade abençoada de servir em nome de Jesus. Ampara-nos sempre e abençoa-nos sempre.